22. Francisco e o Papa. Francisco recebeu uma carta de Inocêncio III, que estava bastante enfermo e solicitava sua presença. Reproduzimos seus termos, procurando aproximar-nos, dentro de nossas possibilidades, do conteúdo original. Caro filho Francisco, envio-te minha bênção papal e rogo, do fundo da alma, que Jesus Cristo também te abençoe, pois creio que Deus jamais te faltará com seu imenso amor. Que Maria Santíssima seja tua mãe, hoje e sempre. Em tempos passados, cometi uma falta grave contra teu coração. Sei que te feri profundamente ao desprezar-te, juntamente com alguns cardeais, por ignorarmos tua missão. Fomos contrários à tua ajuda em favor de nossa igreja, que trilhava, e às vezes ainda trilha, caminhos perigosos. Naquela época, eu era dominado pelo orgulho, cujo peso ainda sinto no coração e que, por vezes, continua traçando minhas diretrizes. O caro filho, a quem muito prezo, deve saber quanto é difícil remover do peito que ostenta a autoridade a prepotência, a vaidade e o egoísmo. Quando nos afastamos das chagas de um leproso por medo do contágio, é porque ignoramos a calamidade que existe dentro de nós. Eu, que sou o pior, confesso ser leproso por dentro. Em certos momentos, sinto vergonha de mim mesmo, e faço essa confissão agora, abatido pela velhice e pela doença. Francisco, és feliz pelo que és e pelo que decidiste ser no panorama do mundo. Teu interior se manifesta exteriormente. Tua vida é um evangelho que podemos ler nos teus próprios atos. Não te escrevo pedindo segredo. Assumo todas as responsabilidades. Podes mostrar esta carta a quem quiseres. Ela não representa minha educação íntima, mas revela meu arrependimento, pois sinto que estou chegando ao fim. Eu deveria ter escrito antes, quando ainda estava no auge das forças, demonstrando que havia compreendido o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço perdão ao Divino Senhor e que Ele me ajude a reconsiderar meus caminhos e melhorar meu coração, retirando de meu peito as ilusões às quais a posição de autoridade nos submete e que nos cegam. Hoje dou graças a Deus por ter nascido na Úmbria um homem como tu, que carrega no íntimo características de nosso Senhor, um homem que fez da vida uma renúncia, uma completa humildade e um verdadeiro perdão. Foi observando e sentindo tua vida, Francisco, que comecei a compreender o que é o amor e o que significa amar o próximo nos termos do Evangelho. Graças a Deus, temos ao nosso lado um bom cristão, que muito nos ajudou a discernir as coisas, mostrando em sua própria pessoa a presença do Cristo e advertindo-nos sobre os perigos dos caminhos que percorremos. Às vezes, estimulamos guerras sob pressão de homens inconscientes. Eles falam muito de Deus, mas jamais sentiram no coração esse Deus de amor e misericórdia. Falamos muito do perdão, mas criamos uma classe separada de nós, que chamamos de hereges, e os condenamos sem procurar saber se também têm famílias ou se são seres humanos, filhos de Deus. Falamos de caridade, mas vivemos no Fausto. Nunca passa por nossa mente a falta de teto, agasalho e comida daqueles que não pensam como nós. Criamos um Satanás para colocar sobre seus ombros todas as responsabilidades que temos vergonha e orgulho de assumir. Nada fiz em favor da coletividade. Nunca quis pensar que Deus é pai de todas as criaturas, do ladrão ao santo, do pária ao rei, do herege ao próprio Papa. Hoje, ainda que tarde, coloco todos no mesmo nível diante da bondade divina, que concede a todos, sem distinção, o sol, a chuva, o ar, as águas, o pão, as vestes e seu próprio amor. Não querendo alongar-me, peço-te perdão. Se comecei esta carta abençoando-te, termino pedindo tua bênção. Tudo o que te escrevo é para dizer-te quanto sofro com tua ausência e porque desejo ver-te antes que a morte venha ao meu encontro. Sofro muito e quero que tuas mãos toquem meu corpo, que sinto coberto de chagas. Minha maior dor é perceber que todos se afastam de mim e que estou só. Quero ver-te. Adeus. Inocêncio III. O poverelo de Assis não havia esquecido os acontecimentos que os envolveram quando foram a Roma procurar sua santidade. Entre tantas lembranças, recordou-se de José Maria, o estalajadeiro português, e de sua família, de Adália, a jovem enferma que fora curada pela bênção de Cristo Jesus, acompanhada pela serva Afrânia, de Túlio, o pirata, de Dona Galbae, principalmente, da filha que ele encontrara abandonada numa casa deserta. Lembrou-se também do cardeal João de São Paulo e da entrevista que tivera com Inocêncio III. Em Roma, Francisco mandou avisar ao Papa que viera visitá-lo em nome do Cristo de Deus. Ao receber a notícia com grande alegria, Inocêncio ordenou que fossem buscá-lo imediatamente e que lhe fossem prestadas honrarias especiais. Francisco recusou.
Preferiu ir acompanhado apenas por alguns franciscanos, com os pés calejados pelas caminhadas, a pele tostada pelo sol e os joelhos marcados pelo tempo que aqueles homens permaneciam em oração. Entrou no Vaticano usando simples sandálias que alguém lhe oferecerá durante o caminho, ao saber que ele se encontraria com o sumo pontífice. Foi conduzido aos aposentos de sua santidade. Francisco ajoelhou-se, beijou as mãos encarquilhadas do Papa e falou com mansidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Inocêncio III, quase sem forças para falar, chorou, tomado pela emoção. Depois dos primeiros momentos, recuperou-se e disse: Meu filho, que Deus te abençoe. Tua presença junto a mim produz imenso bem-estar. Sinto o corpo cansado e desgastado por coisas inúteis, mas sinto a alma elevada, sustentada pela força do arrependimento e alimentada pela esperança na promessa do divino amigo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Quero pedir-te perdão e humilhar-me diante de ti. Embora saiba não ser digno, gostaria de beijar teus pés, para que meu orgulho fosse abalado, deixando-me na condição de réu sem valor, recolhendo as migalhas que teu perdão pudesse oferecer. Nada mais posso fazer pelo êxito de teu trabalho, a não ser orar aos céus, se minhas orações forem ouvidas. Creio que Jesus terá compaixão de mim e que Maria é mãe de todos nós. Como dirigente máximo da Igreja, estou falido e reconheço que jamais deveria ter feito o que fiz, incentivar uma cruzada de crianças inocentes, enviando-as à morte. Sou, verdadeiramente, um genocida. Despertei tarde, mas abri os olhos à luz. Gostaria que a saúde me visitasse por meio de tuas mãos abençoadas. Mas, se essa não for a vontade de nosso Senhor, aceitarei a doença e a morte com alegria. Chamei-te para fazer um pedido e morrerei triste se não for atendido. Quero que tu, Frei Francisco, acompanhes a quinta cruzada que está sendo organizada. Se tivesse forças, eu iria lutar para impedi-la. Sei que terás forças para desfazer as atitudes perversas daqueles que a dirigem. Francisco escutava em silêncio. Sua mente percorria outras regiões na esteira infinita do éter cósmico, mas registrava tudo o que o Papa dizia. As paredes do aposento revelavam o trabalho de artistas habilidosos. Os quadros, silenciosamente, mostravam a posição de seu proprietário. Os tapetes combinavam com o requinte da mobília. A figura enferma destacava-se em meio a todo aquele luxo. O Papa havia retirado apenas os anéis, frouxos em seus dedos magros, e o engenhoso cordão de ouro com um pesado crucifixo, que o incomodava. A humildade do visitante, que nada possuía além da verdadeira santidade no coração, contrastava com a riqueza evidente no ambiente. Interrompendo a meditação, Francisco falou compassivamente. Querido Pai e companheiro em Jesus Cristo, é possível notar vosso grande interesse e amor pelas criaturas e pelo bem-estar da sociedade. Isso me comove profundamente. Vossa posição diante da humanidade é a de um pai e representante do Cristo na terra. Contudo, devo dizer-vos que o poder, a abundância dos bens materiais e a possibilidade de interferir na intimidade dos lares despertaram as trevas da prepotência, do orgulho, do egoísmo e da usura que dormiam dentro de vós. Chegaram ao ponto de formar um exército de crianças e enviá-las à guerra, como se fosse uma reconquista de algo que não pertence a vós nem à Igreja. O que importa para nós não é o sepulcro que chamais santo, mas tudo o que saiu das mãos divinas do Criador. Devemos lutar, sim, e até travar uma guerra, mas para vencer nossas inferioridades morais. Dentro de nós, no centro do coração, existe também um santo sepulcro. Esquecemo-nos de conquistá-lo por conveniência, porque essa conquista exige trabalho, esforço e muita disciplina. Meu Pai, não busqueis conquistas exteriores. A maior conquista e o maior tesouro moram em nosso íntimo e só são encontrados quando atravessamos as portas do amor. Nesse momento, Francisco sentiu um leve estalo na cabeça, acompanhado pela voz suave que já conhecia. Francisco, tem piedade deste homem que sofre e chora. Lembra-te das bem-aventuranças. Tem piedade dele, Francisco, pois lhe falta paz. Recorda-te de meu amor por todas as criaturas. Estende tuas mãos e alivia este homem que padece, em nome do amor que desconhece barreiras de posição, fé ou ideologia, riqueza ou pobreza, sabedoria ou ignorância. O amor serve e ajuda aqueles que caíram, mas desejam levantar-se e seguir novos caminhos. Este homem espera teu carinho e tua compreensão. Francisco ajoelhou-se ao lado da luxuosa cama e respondeu respeitosamente: Sim, Senhor. Faça-se a tua vontade, e não a nossa. Sentiu uma luz intensa envolver-lhe o corpo,
atravessar suas mãos e projetar-se sobre o corpo de Inocêncio III. Uma brisa suave percorreu o aposento. Aos olhos espirituais, Francisco parecia inteiramente iluminado pela manifestação do mundo espiritual. O alto mandatário da igreja suspirou, invocou Jesus e Maria e pediu perdão por suas faltas. Francisco, na condição de transmissor de elevada força energética, orou: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, permiti que eu semeie amor. Perdão, onde houver injúria. Fé, onde houver dúvida. Verdade, onde houver mentira. Esperança, onde houver desespero. Luz, onde houver trevas. União, onde houver discórdia. Alegria, onde houver tristeza. Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que compreendemos a vida eterna. Francisco, banhado em lágrimas, olhou para o lado e viu nitidamente o Papa Telésforo ajoelhado, acompanhando sua prece e chorando de alegria ao sentir o Cristo aproximar-se daquele aposento em grande profusão de luzes. Então, olhando para o Papa que repousava, Francisco falou, tomado de energia: Levanta-te e anda, em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Inocêncio III despertou assustado e exclamou: Eu vi Jesus. Agora eu vi Jesus. Começou a andar pelo aposento, livre das enfermidades e das chagas que já cobriam seu corpo. Em prantos, apoiou-se no ombro de Francisco com gratidão e respeito e falou brandamente: Pai Francisco, tu deverias estar em meu lugar. Que Deus te abençoe para sempre. Francisco fez o pastor da igreja deitar-se novamente e pediu com suavidade: Dormi, meu senhor. O sono é sempre reparador das energias. Que Deus abençoe vosso coração, agora e sempre. Pouco depois, o Papa dormia como uma criança, completamente curado de suas enfermidades persistentes. Francisco, sereno, deixou o aposento do sumo pontífice, dando glórias a Deus e vivas a Cristo. Francisco saiu de Roma e desceu para Ostia, onde alguns de seus discípulos trabalhavam com empenho para que o evangelho fosse vivido. De tempos em tempos, eles partiam para a cidade eterna, levando a palavra de Deus conforme os ensinamentos de Pai Francisco. Ostia ficava às margens do Mar Tirreno, no lado oposto ao Adriático, em uma região que, pela forma da península, correspondia ao joelho da bota italiana. Alguns companheiros de Francisco já não se lembravam do passado. Outros, porém, ainda remoíam intimamente a perda dos bens, pois o desprendimento das coisas materiais não acontece de uma só vez. A iluminação interior surge com o tempo, na sequência dos esforços assumidos pelas almas em seu caminho de evolução espiritual. Os frades estavam eufóricos com os recentes acontecimentos em Roma e com o apoio recebido no centro da igreja, que favorecia os ideais de Francisco. A sobriedade do mestre impressionava a todos, especialmente por sua moderação. O sacrifício, para ele, já não era uma imposição, mas uma escolha consciente. A poucos quilômetros do domínio do gigante de águas salgadas, já se sentia a brisa marinha, trazendo consigo o aroma benéfico do oceano. Depois de percorrerem certo trecho, avistaram um casebre onde vivia uma família de pescadores. Francisco bateu à porta para pedir água. Atendeu um homem robusto e triste, que caminhava às apalpadelas, deslizando as mãos pelas paredes de barro, pois havia perdido a visão. Os frades cumprimentaram o dono da casa e serviram-se da água fresca de um grande pote de barro queimado, apoiado sobre uma forquilha de madeira. Depois de saciarem a sede, aceitaram o convite do pescador e entraram. O homem chamou a mulher e os filhos. Eram 6 crianças, que se acomodaram sem cerimônia no colo dos frades. O menor, com pouco mais de 1 ano, estendeu os braços para Francisco, que o acolheu sorrindo. O casal, impressionado com a fraternidade daqueles homens, sentiu-se à vontade. O dono da casa, conhecido pelo apelido de Dragão do Mar devido à coragem e à habilidade nas águas, contou o que provocara sua cegueira. Eu pescava em alto mar, em meu barco, que era grande e seguro. Naquela noite, minhas redes pareciam abençoadas. Cada vez que as lançava, voltavam cheias de peixes, como nunca acontecerá antes. Quando o barco atingiu sua capacidade máxima e nada mais havia a fazer, comecei a remar de volta para casa, orientando-me como de costume. Depois de muito remar, sem chegar à praia, percebi que o barco seguia uma rota diferente da habitual. Tentei mudar o rumo, mas ele já não obedecia. Vendo que meu esforço era inútil, parei de remar. Mesmo assim,
O barco continuou deslizando sobre as águas, em direção desconhecida. Como pescador experiente, percebi que não eram o vento nem as correntes marítimas que mudavam meu rumo. Pensei que estivesse sonhando, mas logo compreendi que estava mais desperto do que nunca. Uma força estranha conduzia a embarcação. Então, ela foi envolvida por uma luz intensa, que emitia vibrações tão fortes que cheguei a pensar que o barco se partiria. De repente, o barco parou, e eu me senti envolvido pela mesma luz. Tive a sensação de ser conduzido por um corredor até um pequeno salão. Ali vi coisas que jamais imaginara existir. Estava cercado por homens de baixa estatura, que falavam uma língua estranha. Tomado pelo pânico, confiei em minha força e tentei fugir. A última coisa de que me lembro é de ter levantado o braço para agir. Quando despertei, o sol estava alto. Ouvi meus companheiros arrastando o barco para a praia. Logo percebi que estava cego. Trouxeram-me para casa e, até hoje, tenho na mente a lembrança viva de tudo o que aconteceu. De certa forma, não me sinto tão triste quanto seria de esperar. Embora cego, vejo coisas lindas. Posso dizer o que estou observando nesta sala. Mesmo que seja uma ilusão, ela me traz satisfação, consolo e esperança. Antes de vocês chegarem, vieram homens revestidos de luz. Avisaram-me que eu receberia visitantes e que seriam amigos. Por isso, quando chegaram, eu já sabia quem eram e o que faziam. Há muitas coisas que não posso revelar, pois esse mundo do qual recebo notícias exige silêncio. Vejo claridade circulando ao redor de todos vós, e um de vocês me parece um sol. Assustei-me um pouco quando o vi, porque sua luz se assemelha àquela que apagou meus olhos. O homem silenciou. Lágrimas desciam continuamente de seus olhos abertos, mas sem visão. As crianças brincavam no colo dos frades, às vezes puxando-lhes as barbas. A menor dormia nos braços de Francisco. A mulher, chorosa, falou aos religiosos: Meus senhores, desde que meu marido perdeu a visão, nosso sofrimento não tem fim. Vivíamos da venda dos peixes que ele trazia. Eu os vendia à margem da estrada, para as pessoas que iam e vinham de Roma. Agora dependemos de esmolas, que nem sempre recebemos. Penso em começar a pescar, mas temo as águas perigosas do mar. O silêncio dominou o ambiente. Alguns frades oraram fervorosamente. Francisco tomou a palavra, como verdadeiro mestre da paz. Meus filhos, devo dizer-vos que nosso irmão não ficou cego. Ao contrário, agora vê mais do que antes, pois enxerga as coisas da alma e o verdadeiro mundo para onde iremos ao terminar nossas vidas. O que ele viu, acontecimentos que raramente ocorrem, é belo demais para ser contado e ainda mais para ser vivido. Talvez ele seja um visitante das estrelas, que a ciência e as religiões ignoram. E, se esse assunto for discutido entre elas, talvez aqueles que o revelarem encontrem a força e a fogueira. Jesus não falou das muitas moradas do Pai Celestial, porque somente a terra em que pisamos poderia servir de morada aos homens. Deus não é Deus de limitações. Não podemos negar aquilo que não compreendemos apenas por nos faltar a intuição e a inteligência necessárias para alcançar a verdade. Nosso irmão demonstra coragem, e nós a admiramos. Mas essa coragem deve ser acompanhada de paciência. Ele jamais deve perder a esperança na bondade de Deus. Quanto à sobrevivência desta família, minha senhora, o pão de cada dia jamais faltará. Antes que precisemos, Deus, nosso maior benfeitor, sabe o que nos oferecer para o alimento de cada dia. O corajoso pescador sentiu, nas palavras de Francisco, consolo e força para fortalecer sua paciência e sua esperança no futuro. Depois de entregar a criança à mãe, que a levou até o catre, Francisco levantou-se e disse ao pescador: Querido irmão das águas, vamos pedir a Deus, que também criou os mares, deu vida aos peixes, salgou as águas, criou os ventos, a terra, a luz e as estrelas, que criou tudo e muito mais do que podemos observar, que te permita voltar a enxergar como antes. Vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, canal de Deus para a terra, que nos ajude com sua infinita misericórdia e seu amor sem limites. Peçamos também a Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa, que nos abençoe neste instante e que a graça do Senhor venha em favor dos que sofrem e choram. Podemos recordar quantos cegos foram curados pelo nosso divino amigo. Então suplicou em voz alta: Mais um, Senhor. Se for da tua vontade, permite que este homem volte a enxergar. Como por encanto, dos altiplanos da vida maior desceu sobre a cabeça de Francisco uma luz concentrada de energias divinas. A luz penetrou em seu ser sem encontrar barreiras,
iluminou todos os centros de vida e deu a impressão de acender um sol em seu coração. O homem do amor sentiu que estava diante do mestre, que lhe falou com brandura na voz e meiguice no olhar. Francisco, não existem distâncias para quem ama. Não sei bem onde estou, mas tuas faculdades e a força que as movimenta fazem com que permaneçamos frente a frente. Peço-te que apacentes minhas ovelhas e não permitas que se percam. Sabes que a verdadeira prece é o amor que podes oferecer às criaturas. O próximo tem sede de amor, assim como tu tens sede de Deus. O próximo tem sede de fraternidade, assim como tu tens sede de mim. E tem sede de mãe, assim como sentes saudades de Maria. Tens muitos caminhos a percorrer e pisarás em muitos espinhos. Mas serão eles que te conduzirão ao amor mais puro, aquele que oferece mais de si sem pedir nada para si mesmo. Ama, Francisco. Continua amando, e estarei contigo pelas vias desse amor. Impõe tuas mãos sobre os olhos deste bom homem, para que ele retorne ao dever de cada dia. Prossegue sem esperar gratidão por aquilo que não foste tu quem fizeste. Francisco, profundamente emocionado, colocou as mãos sobre os olhos do pescador. Percebeu um facho de luz esverdeada, difícil de explicar, vindo do alto e penetrando pela base do crânio do homem. Como se não fosse o dono da própria voz, Francisco falou com autoridade. Abre os olhos e vê. O dragão do mar viveu a maior emoção de sua existência. Abriu as pálpebras, e delas caíram 2 gotas de luz brilhante, semelhantes a escamas. Ao tocar o chão, desapareceram. Livre da cegueira, o pescador gritou e saltou dentro da casa, agradecendo a Deus pelo milagre da visão. Abraçou os filhos e a mulher, abraçou os frades e ajoelhou-se diante de Francisco, beijando suas vestes. Quando tentou curvar o corpo robusto para beijar os pés do poverello, Francisco não permitiu. Repreendeu-o com as palavras de Pedro ao paralítico na Porta Formosa. Levanta-te, meu filho, pois também sou homem. Os frades permaneceram ali por vários dias. Depois, despediram-se com saudade. Fim do capítulo 22.